Olá, gente, eu sou o Robério, vocalista do Dark Red aqui de Fortaleza. Queria falar um pouco do surgimento da banda nos anos 90. A ideia de formar a banda foi muito espontânea, né? Na verdade, ela surgiu do encontro entre eu e o Roberto Bessa, né, que é o outro guitarrista. Nós já nos conhecíamos da cena underground, de shows de heavy metal e de punk hardcore. O Roberto já tinha tocado em outras bandas. A gente acabou se reencontrando por duas afinidades, basicamente. Um era pelo chamado rock alternativo, que estava com muita força no mainstream naquele período, né? Quando houve o estouro do grunge, do Nirvana e outras bandas americanas que vieram, né, também alavancadas pelo sucesso do pessoal de Seattle e pela literatura chamada literatura marginal. Enfim, era um período interessante onde algumas editoras brasileiras estavam publicando e lançando obras de escritores chamados malditos, né? E esse tipo de ponto nos uniu. Então, formar o Dark Red foi uma coisa muito espontânea e despretensiosa da nossa parte, né? Então, a gente vem de uma geração onde na cidade de Fortaleza não existiam muitas perspectivas com relação ao que se pode obter se tocando numa banda de rock. A coisa toda era feita basicamente por diversão. Então, na verdade, o que a gente queria era tocar, né? Tirar um som, fazer as nossas músicas, falar das nossas coisas, tocar covers das bandas que a gente gostava e, de uma certa forma, utilizar tudo isso como uma forma de dar um sentido, uma certa diversão, né, ao que a gente estava vivendo naquele momento, né? Nesse tempo a banda passou por uma série de formações, tendo baixo como um dos seus principais problemas. Conte um pouco da história ou das histórias das formações da banda. No começo a gente basicamente somos eu e o Roberto desde o princípio, e aí os bateristas e os baixistas foram passando. Primeiro a gente apareceu com mais força dentro da cena local com o George Friso no baixo, que era baixista da banda Insanity, thrash metal, uma banda de grande aceitação na cidade, no underground brasileiro. Enfim, foi uma pessoa que foi importante dentro dessa primeira fase da banda. E o Tony Cochran, que era um veterano da cena de rock local, dono da Opus Discos. A gente passou muito tempo com essa formação. Depois o Friso acabou saindo. Quem ficou tocando com a gente foi o Bernardo Albano, que também vinha de bandas de hardcore, com trauma acústico e tudo mais. Aí depois ele saiu, e aí o Friso voltou, o Tony saiu, enfim. Já fazem uns 5 ou 6 anos que a gente tem normalizado essa formação com o Ítalo Gomes na bateria e o Thiago Vaz no baixo e backing vocals, que é uma cozinha bem coesa, né? Eu acho que a entrada deles nesses últimos anos deu a energia que nós precisávamos. Eu sempre costumo dizer para eles que talvez se eles não houvessem entrado a gente corresse o risco até de ter acabado com a banda, né? Mas enfim, é uma formação legal, bem próxima daquilo que eu sempre quis pro Dark Red em termos de sonoridade, né? Eu acho que eles conseguem fazer um som que me remete àquelas influências que a banda tem, né? Que eu sempre esperei que a gente pudesse, de uma certa forma, ter o mesmo tipo de punch. A próxima pergunta tem a ver com uma pergunta que não está aqui, mas eu vou fazer. No ensaio que a gente fez lá naquele show, lá no Ziraldo, eu notei que o Thiago tem uma presença vocal muito mais marcante do que todos os outros baixistas, né? Como é que isso foi acontecendo, se desenvolvendo com a banda? O
Thiago, ele tem essa característica porque ele já fazia backing vocals nas outras bandas que ele tocava, antes de tocar no Dark Red, principalmente o da Turbação. Eu já havia visto o Thiago tocando em outras ocasiões, gostava bastante da performance dele, da presença de palco e dessa característica, né? Que além dele tocar um baixo bem sinuoso, ele faz backing de uma maneira muito bacana. E quando ele veio tocar com uma banda, primeiro ele veio para fazer um show esporádico, substituindo o Freeze, depois ele acabou sendo integrado mesmo à formação do grupo. Ele naturalmente puxou o microfone, disse que tinha pensado nos backings, que era uma coisa que a gente carecia, né, nesse sentido. E aí acho que isso deixou o som da banda mais cheio, mais encorpado mesmo, assim, com mais atrativos, né? É bem mais interessante ter os backings dele e tal. E até a gente pensa, sempre comento isso com ele, de algumas canções ele fazer os vocais principais, né? Ele poderia cantar algumas músicas. É uma coisa que vai acontecer depois. Pode te dar até uma liberdade como instrumentista também. Pois é. Quais as principais diferenças da cena dos anos 90 para os anos 2000 e como é que isso foi afetando a Dying Red? Como é que isso afeta? É completamente diferente o que a gente vivia quando formou a banda do que acontece hoje ao nosso redor, né? E eu digo isso pensando, por exemplo, nas questões ligadas à tecnologia, aos espaços para as bandas poderem tocar, para poderem ensaiar, gravar, produzir, enfim. Embora Fortaleza seja uma cidade que sempre teve uma grande movimentação de quantidade de bandas, ainda existe uma dificuldade que eu vejo das bandas conseguirem veicular seus trabalhos a dimensões maiores do que a própria cidade. Mas nós somos uma banda que passou por transformações muito grandes ligadas a essa maneira de se fazer música, né? Quando a gente começou, os mecanismos tradicionais eram gravar uma fita cassete demo, divulgar o trabalho num fanzine, e hoje tem MySpace, tem a internet, o compartilhamento de música através do MP3, que torna tudo isso muito mais acessível para as bandas, né? Então, assim, a gente utiliza até o lema que é uma banda que veio da demo tape ao MySpace, né? A gente atravessou mudanças muito fortes dentro de um período de tempo que não é nem tão longo, né? Assim, a gente está fazendo 20 anos, são 20 anos, nesses 20 anos a cidade mudou muito, a cena musical mudou bastante, o mundo mudou bastante, né? E a banda é afetada por isso tudo, na manutenção, eu acho, na luta da manutenção desse ideal do faça você mesmo, que acho que hoje fica até bem mais viável, bem mais acessível para uma banda ter um domínio do seu processo de fazer música, de divulgar música e de ter mais espaço para se fazer isso de uma maneira firme, né? Se a gente pensar em 92, acho que havia muitos limites que impediam às vezes as bandas de continuarem levando seus trabalhos adiante. Muitas bandas acabaram porque não viam sentido imediato de continuar fazendo música, porque tentar ir adiante era algo muito mais complicado. Eu acho que hoje isso é um pouco mais fácil, pelo menos assim, num princípio, algumas coisas que uma banda deve fazer que são mais prováveis de serem atingidas. Agora, se pensar num trabalho que ganha proporções maiores, né, ou em termos nacionais ou internacionais, óbvio que demanda mais trabalho, mas eu acho assim que existem níveis de atuação dentro de uma cena de música independente, e acho que começar hoje é mais tranquilo, há mais facilidade para alguém montar uma banda, né? Para as bandas, mas a facilidade do acesso ao material que a gente tem hoje, no caso da internet, de
certa forma não acomodou o público, que antes era mais interessante mandar carta e ter aquela ansiedade e ir atrás de repente chegar o disco, poxa, não chegou o correio, não sei o que, hoje qualquer coisa na internet já tá tudo mastigado, é só pra tu engolir, né? Tu não acha que isso acomodou aquela pessoa, aquele fã que vai que aliás até ia ao show, porque hoje a gente vê poucas pessoas, até pessoas que preferem consumir mais na internet e ser aquele fã recluso. Interessante, eu achava essa movimentação, por exemplo, de escrever cartas, trocar CD, trocar demo, algo muito divertido. Eu acho que isso faz falta, para mim faz falta. Era um mecanismo de sociabilidade também muito intenso. Me lembro que quando a gente lançou Songs of Innocence, a primeira demo, quem era responsável por essa parte do Dark Red era o Jorge Friso, que já era um cara bem antenado, né, no meio musical. Ele já tinha essa ligação com fanzines e na própria divulgação da Insanity, etc. Depois que o Friso saiu, eu comecei a tomar gosto por fazer essa parte da banda. E eu conheci muita gente, muitas bandas, acabei trocando CDs. Eu achava aquilo fantástico, assim, e receber cartas de pessoas de lugares em que a gente nunca tinha aparecido. Eu recebia cartas do Sul, às vezes do Norte, de outros estados do Nordeste, porque um fanzine conseguia alcançar essas pessoas. É interessante porque a internet é muito mais acessível, né, se a gente for pensar nisso hoje, e você tem alguns sites que todo mundo utiliza, tipo MySpace, Trama Virtual e outros desse tipo, e é muito pequena, embora haja lá um link, ou você deixa o e-mail da banda para as pessoas que gostaram fazer um contato, mesmo que possa baixar o MP3 das músicas, ou queira saber mais da banda, se tem CD, comprar CD, alguma coisa, e a gente recebe muito poucas mensagens de pessoas interessadas na banda, né? Até mesmo pessoas que deixem lá um scrap ou coisa desse tipo. Nos fanzines a gente conseguia mais, né? Havia, eu acho que uma certa identidade underground, que talvez isso seja uma coisa mais do público indie. Eu acho que a galera do heavy metal, por exemplo, ainda mantém isso, principalmente o pessoal que é mais extremo, né? Que faz certos tipos de som que são completamente underground, que são cultuados por grupos mais restritos. São as duas faces da internet, né? Se por um lado a gente tem essa facilidade, disponibilidade mesmo prática de se conseguir divulgar o trabalho, porque não precisa muito hoje para você fazer um blog e colocar as músicas da banda, os arquivos lá de foto e etc. Por outro lado, né, essa construção, assim, que era uma coisa bem artesanal, eu acho que ela tinha esse caráter intenso, mais romântico. Mas eu não costumo, por exemplo, fazer uma comparação entre esses dois processos, elegendo um como melhor do que o outro, né? Acho que era resultado de uma época. Também o próprio processo de utilizar fanzines e outros mecanismos de divulgação que existiam da época esbarravam em outras dificuldades mesmo, né? Mas eu achava muito divertido fazer tudo isso, né? Sabe? Pregar selo, ir pro correio, colocar demo, tá? Até o pessoal do correio já conhecia a gente, ter uma caixa postal, né? Que você ficava recebendo material da banda, era algo divertido de se fazer.